Bom, pessoal, e aí, tudo certo? Esse é mais um tutorial e dessa vez vou falar um pouco sobre uma das principais ferramentas que vocês vão utilizar para desenvolver o projeto Trainee, que é a planilha de plano de ação. Antes de mostrar a ferramenta em si, eu vou dar uma introdução básica de alguns conceitos para embasar melhor vocês na utilização da ferramenta. Bom, na empresa, durante todo o ano, a gente executa dois tipos principais de atividades, que são os projetos e os processos. O projeto, ele é uma atividade com período definido, então ele tem uma data de início, uma data de término e as atividades ocorrem dentro desse período. Ele tem uma entrega única, então ele gera um resultado único. Agora, o processo, ele é uma atividade periódica, então tem um período, uma data definida para ocorrer a cada intervalo de tempo. Então, por exemplo, toda terça-feira tem que ocorrer alguma atividade dentro da empresa. Aquilo é um processo. E agora, para exemplificar um pouco, pensem, por exemplo, no projeto de uma casa. Chega um cliente e te pede para fazer o projeto de uma casa para 5 pessoas. Uma delas usa cadeira de rodas, eles têm um filho e eles só gostam de cores claras. Então você vai ter que desenvolver um projeto que atenda às necessidades daquele cliente. Então, aquele projeto vai ser único para eles, vai ter uma entrega única. Você não vai repetir aquele mesmo projeto para todos os seus clientes. Você está adaptando aquele projeto para atender às necessidades deles. Então, você vai ter uma entrega única, um resultado único. E aí, por exemplo, a vistoria da casa, acompanhamento da obra, uma coisa que você vai fazer todo mês, todo semestre, todo ano, é um processo, porque você vai repetir e sempre aquilo vai te dar o mesmo resultado. A conferência de uma casa, por exemplo, vai te dar o resultado da condição das estruturas, o resultado da condição da pintura, de toda a obra. E toda vez ele vai te dar um resultado único. Então, outro exemplo é um projeto de uma garrafa PET diferenciada. Para você criar esse tipo de garrafa PET, você precisa elaborar um projeto, porque você vai ter que desenvolver um novo produto. Vai ter uma entrega única. Então, o desenho, o design daquela garrafa, a composição dela, o formato que ela vai ser produzida, é um projeto. Você precisa desenvolver uma sequência de atividades para entregar o projeto daquele tipo de garrafa PET. Agora, a produção dela, ela vai ser padronizada. Então, você vai criar máquinas ou utilizar máquinas existentes para criar aquela garrafa, para produzir aquilo. E as atividades vão ser sempre repetidas. Ela sempre vai passar primeiro por uma máquina, pela segunda, pela terceira, e no final vai entregar a garrafa PET concluída. Então, uma coisa que é repetida e dá sempre o mesmo resultado é um processo. Deu para entender a diferença? Bom, e falando sobre os projetos, há 3 principais pilares que fundamentam a execução e a conclusão de todo tipo de projeto. São eles: escopo, tempo e custo. O escopo, assim como eu dei no exemplo da casa, do projeto da casa, é tudo aquilo que tem de exigência do projeto. Então, no caso da casa, a família pediu um projeto de uma casa para 5 pessoas, que tenha acesso a cadeirantes, que tenha um espaço seguro para crianças e que seja verde, por exemplo. Esses detalhes compõem o escopo do projeto. Então, é tudo que é exigido, tudo que é necessário para a execução do projeto e para a entrega final daquele projeto. O tempo é basicamente o cronograma do projeto. Então, é o gerenciamento que você tem que ter sobre as atividades, a sequência das atividades, de forma a levar à conclusão efetiva do projeto. E o custo é todo o planejamento financeiro. Então, você vai gerenciar toda a entrada de receita e os gastos do projeto. Beleza? De forma bem rápida mesmo, só para fundamentar a utilização e a execução do projeto. E agora, falando diretamente sobre a ferramenta, ela é uma planilha do Excel que vocês vão usar para fazer o planejamento do projeto de vocês. Então, é o seguinte, como eu falei ali sobre o escopo do projeto, na primeira aba da planilha
vai ter o briefing do projeto. Então, é basicamente o escopo, onde vai ter os principais detalhes que os diretores vão passar para vocês, que eles precisam e eles querem que vocês entreguem de cada projeto. Então, se vocês observarem aqui, vai ter projeto trainee, o nome do projeto e o nome da diretoria, equipe, data de início e encerramento do projeto. Como eu falei, o projeto é uma atividade de período definido, com uma entrega única. Então, tem uma data de início, uma data de encerramento e o resultado é um resultado único para aquele projeto, para cada projeto. Então, vai ter a descrição sumária, um resumo breve do projeto, o objetivo daquele projeto, então, qual o principal objetivo do resultado que você espera daquele projeto, que é esperado, né? A entrega esperada, então, os itens que você tem que cumprir, os itens que você precisa entregar como resultado daquele projeto. Os recursos-chave e a atividade-chave. Então, são os recursos e atividades essenciais que eles vão listar para orientar a execução do projeto de vocês. Então, na primeira aba, vai ter aqui o briefing, que foi enviado, já é apresentado para todos vocês. Na segunda aba, que é o cronograma, é o pilar que eu falei sobre o tempo do projeto. Então, aqui, como vocês podem observar, tem 2 meses listados. Até porque o início e o fim do projeto, o início do projeto trainee é agora em março e o final dele é em abril. Então, aqui vocês vão colocar as atividades que vocês planejarem para a execução do projeto. E aí aqui está a legenda. Então, vocês podem usar no formato que está aqui ou trocar as cores, mas é ideal que se utilize nesse formato. Então, por exemplo, aqui está verde claro. Vocês vão colocar alguma atividade no dia 21 de março. Vocês vão chegar aqui, pintar ele daquela cor e especificar colocando uma anotação nele. Ou colocando aqui na própria legenda. Então, se for uma atividade única, vocês colocam. E aí, no momento que você observar o calendário geral, você vai poder enxergar todas as atividades programadas para o projeto. Não é necessário a utilização de todas as cores da legenda. Isso aqui é só uma sugestão para que vocês iniciem a utilização. Mas o principal, e a aba principal, é a terceira, que é a aba do plano de ação. Então, como eu falei sobre o projeto, que ele é uma atividade de período definido, de entrega definida, o plano de ação é o planejamento que você faz para executar um projeto. Então, ali você coloca todo o sequenciamento de atividades, coloca os objetivos, você insere o escopo do projeto e lá fica claro o período que ele vai ocorrer e a entrega que você vai ter no final. Bom, essa planilha vai ser enviada a todos vocês. Então, para começar, aqui em cima vai ser o nome do projeto. Então, vocês vão inserir aqui o título do projeto que foi passado pelos seus diretores. Esses outros campos aqui vão ser todos preenchidos pelos seus próprios diretores, até porque fazem parte do escopo, então é um resumo geral do escopo do projeto. Então, eles vão entregar isso aqui preenchido para vocês. Aqui, à direita, vai ter o nome da equipe, então dos membros da equipe. E nessa parte aqui, vocês vão poder acompanhar a situação do projeto. Então, depois eu vou falar das atividades. Aqui ele vai mudar de cor conforme essa legenda aqui. Então, 1 quer dizer que não está iniciado, 2 quer dizer que foi finalizado, 3 é porque está em dia, está dentro do cronograma, 4 está atrasado em até 2 semanas e 5 está atrasado em mais de 2 semanas, que é muito crítico. Então, esse quadrado aqui, de acordo com a situação do projeto, ele vai te mostrar se está concluído, se está em dia, ou se está muito atrasado ou pouco atrasado. E aqui o progresso vai ser a conclusão, a porcentagem das atividades concluídas. Então, basicamente, o que vocês vão preencher a princípio é só o nome do projeto e essa parte de baixo aqui. Aqui em cima vocês só vão conferir e aqui é só para acompanhamento. Então, partindo aqui para a parte que vocês realmente vão usar, como eu falei, é preciso fazer um planejamento de atividades. Não são várias atividades repetidas, não é um processo. Então, para executar o projeto, vocês vão ter que pensar nas atividades que vocês vão fazer e
de que forma vocês vão distribuir essas atividades. Então aqui tem uma lista para que vocês preencham as atividades que vocês planejam fazer durante o projeto. Então, por exemplo, na etapa 1, coleta de dados. Por exemplo, se for um projeto de uma pesquisa sobre algum tipo de ferramenta. Então, a primeira etapa vai ser a coleta de dados. Aqui vocês vão colocar a descrição de todas as atividades. E aí aqui, a entrega o que para quem. Então, a partir da atividade coleta de dados, qual é o resultado que você espera? Que tipo de entrega você quer que tenha para registrar que aquela atividade foi concluída? Então, da coleta de dados, uma entrega possível é um documento com os dados coletados. Por exemplo, um documento de Word ou um documento de Excel com os dados que você precisar pesquisar. E para quem? Para quem você vai ter que entregar esse resultado. No caso do projeto trainee, pode ser que o resultado precise ser entregue ou repassado para o diretor, mas pode ser que esse resultado é da própria equipe trainee, então pode ser uma entrega entre vocês mesmos. Então vou colocar aqui, por exemplo, documento com dados coletados para ser entregue para os próprios trainees. O responsável é quem é responsável pela atividade. Então aqui vocês vão deixar claro quem vai ficar responsável por executar aquela etapa. Então, vou colocar o nome de exemplo aqui. Na situação, é aquilo que eu falei das legendas aqui. Então, se vocês olharem, tem a legenda e tem um número para cada cor. Essa parte aqui, vocês mesmos que vão preencher, mas vai ser durante a execução do projeto. Então, vocês vão colocar várias atividades aqui. Então, coloquei uma lista de atividades. E aí, conforme forem ocorrendo as atividades, ou conforme for o andamento do projeto, vocês vão preencher aqui com o número equivalente à legenda. Por exemplo, se a atividade está em dia, vocês vão colocar 3. Ele vai ficar verde automaticamente. Não apareceu o número ali, mas é só digitar 3, que ele fica verde. Se a atividade não foi iniciada, ele vai manter preto, então você pode colocar 1, que a atividade não foi iniciada, então tá em 1 ainda. Agora, se a atividade ficar atrasada, você coloca 4, que ele fica amarelo, atrasado em até 2 semanas. Então é só você colocar o número que está na legenda ali em cima. Essa parte é mais para acompanhamento das atividades. Então, na medida que você for executando, você vai olhar lá. Você vai abrir a planilha e está na etapa criação de um documento. Essa etapa era para começar em tal dia e ser finalizada em tal dia. Mas você viu que passou desse dia já. Então, você vai colocar como atrasado. Isso é para você se alertar e identificar qual atividade que está mais atrasada, qual que você precisa dar mais atenção. Então, como eu falei, aqui vocês podem ver que tem uma atividade em dia, mas tem uma que está atrasada em até 2 semanas. E aí lá em cima ele já mudou automaticamente. Aqui ele ficou amarelo, que quer dizer que o projeto está atrasado. Então, se tem alguma atividade atrasada, consequentemente o resultado daquele projeto vai ficar atrasado. Então é só para vocês tomarem atenção a isso. Bom, aqui na aba peso vocês não precisam utilizar, porque é uma parte que é um pouco mais complexa. Então é o peso da atividade. Só que pelo período do projeto trainee ser curto, não tem tanta necessidade de usar essa coluna aqui. Agora, início e fim. Então, aqui é quando vai ocorrer a atividade. Vocês vão colocar a data de ocorrência da atividade. Se for alguma coisa simples, que pode ser feita em um dia só, então vocês vão colocar a atividade para ser iniciada e finalizada em um dia só. E aí vocês colocando nesse formato aqui, ó, em datas, né, ele automaticamente vai colocar no formato dia, mês escrito. Então, aqui está para dia 21 de março de 2014. Vocês podem ver aqui na área de fórmula aqui. Então vocês vão digitar isso. E o fim dele
uma coleta de dados pode durar, sei lá, 2 dias. Então vocês colocam aqui para acabar no dia 22 de março. Beleza? Então vocês vão fazer isso para todas as principais atividades. E aqui é que você vai acompanhar. Então, até por isso você tem que ter um sequenciamento das atividades, de modo que elas ocorram gradativamente. Então você vai colocar elas na ordem de ocorrência, né? Então, tá, aqui você colocou 21 e 22 de março. Por exemplo, a última atividade, para acabar dia 10 de abril. E a apresentação vai ser no próprio dia 10 de abril. Tudo bem, vocês podem observar aqui que a primeira atividade começa no dia 21 de março, então é a primeira coisa que você vai fazer referente ao projeto. Essa própria atividade acaba no dia 22 de março. E a última atividade começa no dia 10 de abril e é concluída no próprio dia 10 de abril. Então vocês podem ver que tem um intervalo de tempo da primeira data e a última data de atividade do projeto. Agora, se vocês olharem aqui em cima, ele automaticamente pega essas datas e te mostra num quadro geral qual o início do projeto e o fim do projeto. Então ele te dá a data de início e fim. E nas abas seguintes, vocês vão poder, nessa coluna aqui, observações da atividade, aqui vocês podem descrever um pouco mais sobre a atividade, sobre detalhes daquela atividade, para que vocês não esqueçam ou vocês não se percam no momento em que for executar aquela atividade. E aqui em dificuldades e soluções e lições aprendidas, é só depois da conclusão do projeto. Então aqui vocês vão colocar um comentário sobre como foi executar aquela atividade, qual a principal dificuldade, se você já pensou em alguma solução para aquilo. E as lições aprendidas são para quando alguém for ler a descrição do seu projeto, para que ela veja os pontos importantes daquele projeto, das dificuldades e como lidar com aquilo. Mas isso vai ser preenchido somente depois da finalização do projeto, então no momento vocês não precisam se preocupar com isso. Bom, mas e de que forma exatamente vocês vão ter que utilizar essa planilha? Tá, eu vou explicar na sequência em que vocês vão ter que abrir ela, preencher, ler e acompanhar. Então, a primeiro momento, vocês vão abrir a aba de briefing do projeto. Aqui vocês vão ler o documento que já foi enviado a vocês pelos diretores e só dar uma resumida nos principais pontos exigidos do projeto. Bom, após isso, vocês vão partir para a aba do plano de ação diretamente. Então, aqui vocês vão colocar o nome do projeto, dar uma lida nos campos preenchidos pelos diretores para ver o que coincide com o objetivo principal do projeto e já começar escrevendo as etapas. Então, vocês vão colocar, de acordo com aqueles objetivos, com as atividades-chave, vocês vão planejar as atividades que vocês acham que são importantes e são essenciais para a execução daquele projeto. Então, pensem numa forma sequencial, mas de forma bem sem muito detalhamento. Pensem no que vocês acham que deve ser executado essencialmente. Depois vocês podem ir alterando e adaptando, colocando um pouco mais de detalhes das atividades no momento que vocês acharem necessário. Então, a primeira instância, vocês vão preencher as atividades aqui, vão colocar o sequenciamento das atividades até o fim do projeto, até a conclusão e entrega final do relatório e a apresentação final do projeto. Então, todas as atividades que vocês pensarem que devem ser executadas. E aí o restante das abas da mesma forma. Então, quando você colocar a atividade aqui, você tem que descrever o que vai ser entregue e para quem. Isso é para garantir que você tenha clara certeza de que aquela atividade foi concluída. Então, para você saber o que realmente você já pode colocar como executado, como atividade em dia, e o que pode estar atrasado e precisa ser levar mais atenção. E aí os responsáveis, a situação você vai colocando durante o andamento do projeto. O início e o fim é essencial que vocês coloquem antes de iniciar o projeto. Então, pelo menos as principais atividades, é bom vocês planejarem a data de ocorrência delas e estimar mais ou menos o tempo que demoraria para executar aquela atividade. Então, aqui é um calendário em forma de coluna que vocês vão preencher.
E observações das atividades vocês podem colocar só para ter mais clareza de quando você inseriu aquela atividade, para você saber o porquê daquela atividade, o que você pensou no momento que você planejou aquilo. A princípio, dessa aba é só, e aí vocês partem para a aba do cronograma. Então, no momento que vocês tiverem as atividades listadas aqui e as datas colocadas, as datas programadas, vocês vêm para a aba de cronograma e inserem essas atividades aqui. Então aqui é para vocês terem uma visão geral de todas as atividades do projeto. Quando vai ser executada, em que momento, em que sequência que vão ser executadas. Então aqui é para vocês terem um acompanhamento mais amplo do andamento do projeto. Mas isso vocês só fazem depois de colocarem as atividades listadas aqui. E aí sim vocês iniciam as atividades, a planilha vai estar pronta. Claro que vocês podem voltar e adaptar alguma atividade aqui, alguma coisa que vocês acham que deve ser mudado, mas a planilha principal está pronta. E aí vocês só vão usar ela para acompanhar. Então, a cada reunião, vocês devem abrir, ou a cada período de dias, como o tempo do projeto é bem curto, vocês devem abrir a planilha e acompanhar o andamento das atividades. Então, vocês vão abrir, por exemplo, amanhã, logo após o planejamento. Tem uma atividade para ser executada amanhã. Então, você vai lá, vai cobrar a pessoa que deve executar essa atividade e esclarecer a entrega que ela tem que te dar para concluir aquela etapa do projeto. Beleza? Então é basicamente isso. Vocês vão usar a primeira instância para planejar o projeto e depois para fazer o acompanhamento, então, para ter clara a sequência das atividades e quando você vai executar a entrega final, as etapas que você vai passar e desenvolver todo o projeto. O briefing do projeto você pode acompanhar periodicamente também, caso surja alguma dúvida, se você esqueceu de alguma atividade-chave. Então, a planilha é para concentrar mesmo as informações de planejamento do projeto. Beleza? Acho que é isso. Se tiver qualquer outra dúvida, pode comentar aqui ou conversar diretamente com seus diretores ou diretamente comigo. Beleza? Até mais, pessoal.